Boa noite, gente. Mais uma vez estamos aqui então reunidos para ter o nosso momento de troca, de fazer um tema, né, para a gente comentar e debater aqui juntos, tá bom? Hoje vamos falar assim, das dimensões do amor. Então vamos falar de alguns tipos de amor, de sentimento, ok. Mas antes disso, todo mundo agora comentou, vamos fazer então uma prece, tá bom? Rapidamente, para a gente se preparar então, deixando um pouco a energia que foi trazida aqui, do lado de fora, os pensamentos, as preocupações, todas as coisas que temos a fazer, tudo mais enfocando aqui dentro, para que a gente possa receber essa energia, para que a gente possa tirar o melhor proveito possível de tudo que a gente possa trocar aqui hoje. Gratos a todos pela presença e que a espiritualidade que aqui nos preparou esse ambiente permaneça conosco nesse ambiente, trazendo a cada um as energias que são necessárias nesse momento. Que assim seja. Então, antes da gente falar essas dimensões do amor, são várias dimensões, então a gente pode inicialmente falar do que seria o conceito de amor, tá? Então, amor seria uma força que tende a aproximar uma ou mais pessoas. Então, essa força faz com que a gente estabeleça relações com pessoas que podem ser um companheiro, um amigo, um filho, um colega de trabalho ou, como a gente vai ver aqui, dependendo do tipo de amor, qualquer pessoa, qualquer ser vivo, né, aqui na face da Terra. Então, esse amor é uma força grande, uma força que nos impulsiona ao outro, tá? Nessa busca do outro. Estabelece um vínculo, né, emocional com alguém ou com esse conjunto de coisas e pessoas que a gente pode chamar de um objeto de amor, né? A quem é direcionado o amor de cada um. Tá? Então, esse objeto pode ser dos mais diferentes possíveis, né? A gente pensa no amor como uma energia, uma força, onde ele está ligado à liberdade. Quer dizer, quando a gente verdadeiramente ama alguém, ou ama ou aos outros, a gente ama aquela pessoa na totalidade, dando a liberdade do outro ser como ele é. Então, e a gente também é amado da forma como nós somos. Então, a liberdade do outro é um pré-requisito para uma relação amorosa, digamos assim, saudável, né? Para que um se respeite o outro na sua diferença, na sua individualidade, na sua liberdade. Tá? Diferente do amor, a gente tem a paixão, né? A paixão seria um tipo de exacerbação de um sentimento, de um afeto. Então, muitas vezes a gente pode se apaixonar, mas não amar. Então é diferente, houve um afeto que foi exacerbado, mas muitas vezes ele não dura, ele é momentâneo, ele pode ser durante um certo período. Então é diferente do amor, que tem essa energia permanece, esse sentimento permanece, né? Então pode ser o início de um relacionamento, sim, muitas vezes alguém se apaixona, e aí esse sentimento cresce e se transforma em amor. Mas muitas vezes ocorre o contrário. Então, esse sentimento é uma paixão que muitas vezes também não se torna o amor, né? Qualquer pergunta, gente, vocês podem, tá bom? Comentários. Então, a gente vai falar aqui de alguns tipos de amor. A gente, como eu falei, da questão da individualidade e da liberdade. Isso é fundamental. Existe um tipo de amor que é chamado amor patológico. Nesse tipo, amar significa sofrer. Então, muitas vezes,
as pessoas que dizem que amam, entre aspas, elas estão carregadas de sentimentos como insegurança, posse, ciúme, castigo, vingança. E a gente escuta isso diariamente, infelizmente, noticiários de crimes passionais, né, de separações, de divórcios. Muitas vezes, quando esse amor, como eu falei, do não respeito à individualidade, ou próprios sentimentos pessoais de insegurança, um ciúme ou de obsessões em relação ao outro, um controle total da liberdade do outro. O pai foi para onde? Fez o quê? Não, vai deixar de trabalhar porque tem que fazer, assim, forçar o outro a ser dentro de como aquela pessoa idealiza ou exige. Então, muitas vezes existem, infelizmente, esses casos que a gente vê, devido a essa posse, a esse ciúme. Então, um aspecto patológico do amor, né? Trouxe só uma ilustração, porque realmente a gente vê isso acontecendo muito. Na medida em que o outro não tem o direito de ser como ele é, ou de exercer a liberdade, esse amor vai se tornando patológico, né? Então, existem outros tipos também, que a gente pode trazer aqui. Por exemplo, o amor que a gente estabelece. Existe um amor que é um amor lúdico. Esse amor, ele é mais... As pessoas não têm um envolvimento tão grande. Ele chama... Vem do lado... É o ludus, que vem daí desse termo lúdico, que é um amor despreocupado. Então, normalmente é um tipo de flerte, é ligado ao prazer, muitas vezes não duradouro. É uma coisa de brincar, de relaxar, mas não de ser levado tão seriamente. Tá? Existe o amor pragma, que então existe, você olha, né, tem algumas categorias, né, de tipos de amor, e aí eu achei interessante trazer. Pragma, tá ali, lembra da palavra pragmatismo? Então vem desse tema aí, pragma. O amor pragma, ele está muito ligado às pessoas estabelecerem rotinas, estabelecerem regras. O amor vai nessa medida. A gente via, ele fala assim, de muitos casamentos que foram feitos, principalmente, sei lá, na época dos avós, dos bisavós, onde eram acordos feitos, né? Então era um amor bem pragmático, quer dizer, você vai casar com aquela pessoa e eram umas coisas arranjadas, assim, organizadas, né? Hoje em dia, quer dizer, temos aqui, onde a gente vive nessa sociedade, a liberdade de escolher as pessoas com quem a gente quer se relacionar, né? Um outro tipo de amor, a gente pode falar do amor eros, né? O eros está ligado à questão do desejo, do aspecto sexual, né? Esse amor envolve grande parte do corpo físico, né? Então é ligado aos desejos, aos sentidos. Esse é o amor eros, né? Ligado à energia sexual, à área sexual. Existe um outro tipo de amor, que é o chamado auto-amor. A gente chama filáutia, não sei se a pronúncia é essa, que seria o auto-amor. É aquele amor que você sente por você mesmo, o chamado amor próprio. Tá? Ainda temos o amor storge, que é o amor ligado à família. Então, esse amor estabelece a afeição familiar. Quando existe esse amor, mesmo quando há desavenças na família, mesmo quando algo acontece, é fácil perdoar, devido a esse amor storge, que é o amor que a gente dedica aos membros da família. Existe um amor chamado filia. Lembra do termo filiação, daí que vem afiliar-se, ou seja, você se engajar com outras pessoas. Então o amor filia, ele está ligado ao você amar um amigo. Não tem um amor eros envolvido, não há desejo, não há um desejo de uma relação sexual com aquela pessoa. Mas é um amor forte, que envolve companheirismo, confiança, respeito,
todas carinho, admiração, então direcionado aos amigos, tá? Então amor filia. Deixa eu ver mais um tipo. E um que eu quero trazer aqui, então, pesquisando no Espiritismo. Então existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo também que ele fala sobre o amor segundo o Espiritismo, né? Esse amor se resume a seguir a doutrina de Jesus. E o que Jesus nos falou, né? Da gente amar o próximo como a si mesmo e também de fazer aos outros o que a gente gostaria que eles nos fizessem. Essa é a base que o Espiritismo também acredita e que foi trazido por Jesus nos Evangelhos, na sua mensagem. De cada vez mais, a gente que nasce instintivo, que desde os primeiros anos de vida, então a gente é puro impulso, energia, mas que a gente vai aos poucos entrando com os sentimentos e que a gente cresça cada vez mais nesse amor e poder chegar ao ponto de amar o próximo como a si mesmo e aos outros, fazendo o que você gostaria que eles te fizessem. Então, essa é a base segundo o Espiritismo, também do amor. E por último, eu achei o mais importante tipo de amor, o amor ágape, o Bado muitas vezes nos traz aqui sempre falando um pouco do amor ágape. Esse amor, a gente pode chamar amor de doação, é um amor abnegado, é um amor cuja fonte muitas vezes é divina. Então, tem um contexto de se doar, como ele diz, é um amor universal, onde você não ama só a sua família, você não ama o companheiro, você não ama só os seus amigos, você ama a todos. Você ama aos seres vivos, aos animais, você ama a natureza, você ama quem você não conhece. Então, é o amor doação, o amor ágape, Que esse é o grande objetivo, eu acho que de todos nós, chegar ao ponto em que os desconhecidos são aquelas pessoas que eu posso ajudar através da caridade, quando eu posso dedicar toda a atenção, ajudar outros nas dificuldades. Então, gostaria de perguntar a vocês, nós somos capazes de chegar a esse amor? O que vocês acham? Ou para vocês existem pessoas que se engajam nesse tipo de amor ágape? Não sei, que você já ouviu falar, ou para cada um, quem vocês colocariam nesse tipo de amor? Que é o enfoque que eu gostaria de falar mais, Assim, posso falar? Pode. Eu acho que o amor incondicional, que é o Cristo, esse é o exemplo máximo do amor, A ponto dele falar, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é toda a humanidade. Então isso é muito forte. Jesus, Então Cristo trouxe essa mensagem. Vocês acham que além deles, depois do Cristo, pode ser em qualquer tipo de religião, ou alguém que ficou na sua mente, o nome de alguém, quem poderia trazer? Deixa eu ver se... Para vocês, quem seriam algumas figuras assim, Que conseguiram... Mandela, Pensou em Mandela? Sim. Sempre sabe quem é. O Gandhi. Deixa eu ver se tem mais alguém. O Chico, O Chico dedicou a vida dele para os outros. Eu acho que sim. São pessoas que é tão forte esse tipo de amor, neles, que muitas vezes ele é a vida inteira, Muitas vezes pode iniciar muito cedo, como o caso do Chico, a mediunidade aflorada, mas muitos outros ocorreu mais tarde, mas não importa, a pessoa mudou toda a vida, para se dedicar inteiramente aos outros, a uma causa, ou a algo que estava em foco, Eu acho que... Pois não, Digo. Eu acho que o amor em si, reconhecer como amor, ele é menos reconhecido do que quando você sente aquela empatia tão forte que lhe dói a alma por ver alguém sofrer. Então você sente aquela necessidade de ver uma pessoa bem,
ter sucesso e não ter sofrimento. Então talvez ele não fale ou reconheça amor, mas ele sente aquela empatia tão profunda que move ele a tomar uma ação. Tá. Eu chamaria, né? Uma forma. Mas é um amor, Um amor. quase, né? É um amor. Tudo, né? Que talvez Isso. não identifique. Isso. E o que me motivou a fazer essa palestra para vocês é que eu quero trazer uma dessas pessoas que para mim foi um exemplo de amor universal, de amor ágape. E exatamente hoje foi o dia que essa pessoa desencarnou, faleceu. E aí essa pessoa foi caracterizada em vida por gestos de, vamos ver se vocês conseguem decifrar, humildade, simplicidade ao extremo, dedicação exclusiva a todos os seres, animais, as pessoas, aos leprosos, cuidando das pessoas e trazendo a mensagem do Cristo, né? Nas suas pregações. São Francisco? São Francisco de Assis. Isso é quando eu vi a data, eu digo, bom, é minha. Também tenho uma grande admiração por esse espírito, né? E exatamente o dia 3 de outubro foi o dia que ele faleceu, né? A igreja, não sei, o dia mesmo em São Francisco é dia 4, amanhã. Mas olhando nas pesquisas, ele faleceu em 3 de outubro de 1228. Então, assim, vou falar um pouco sobre ele, tá bom? Se alguém conhece a história, me ajuda aí com alguns detalhes, mas eu pesquisei aqui em 2 livros que eu vou falar um pouquinho. E vou trazer um pouquinho da história de São Francisco, para mostrar que muitas vezes pode começar cedo essa mudança radical na vida ou não. Porque olhando a biografia de Francisco, ele foi uma pessoa que nasceu numa família que tinha bens. O pai dele era comerciante de tecidos finos, de sedas, e na cidade que ele morava, Assis, ele era uma pessoa bem conceituada. O pai ele teve instrução, educação, ele tinha roupas, morava num lar confortável. E a vida dele era como uma criança que tem todos os bens, alegre, mas voltado para isso, para viver a vida dele, para usufruir o que ele tinha em volta. Não era uma pessoa má, assim como os outros, mas ele era uma pessoa alegre, de brincar com os amigos, preocupado com isso, né? E como é que foi a infância e a juventude dele? Então, a partir de um determinado momento, houve um período de guerra entre a cidade dele, Assis, e a outra cidade ali no Perugia, e muitas jovens, na época, lá na juventude, foram chamados à guerra, né? A lutar. Então, o que houve é que Francisco foi pego e foi aprisionado. Então, ele passou 1 ano preso. Diz num dos livros que eu li que isso foi uma proteção da espiritualidade para ele, para que ele não matasse ninguém, não viesse a ter um karma por matar alguém, né? Mas nesse período serviu muito para ele refletir na vida dele. Ele já tinha visões, já tinha coisas que ele não sabia bem como lidar, mas ele já havia manifestação da mediunidade dele. Mas depois que o pai dele, como era um homem muito influente, né, depois desse 1 ano conseguiu a libertação dele. Então ele volta para Assis e volta a vida dele normal, de alegre, aproveitando a vida. Mas o que ele queria depois, já com a idade assim que os jovens faziam, era se tornar um cavaleiro. Então ele vai se preparar para ser um cavaleiro e numa dessas andanças que ele estava lá, ele passa numa área cheia de leprosos, né? Houve barulho e aí ele vai, os leprosos, um se aproxima bem dele e ele tira a capa dele e cobre o leproso, né? E aí ele olha bem nos olhos do leproso e aquilo parece que o toca muito assim, né? Então ele dá a capa e fica com isso, vai embora, mas ele fica com essa impressão assim forte, né? Ele ficou tocado. Então ele começa mesmo, a partir daí, ele começa
a refletir na vida dele e a sentir que aquilo que ele antes estava fazendo não estava mais dando sentido para ele, sabe? Só sair com os amigos, só comemorar, celebrar, não. Então o que acontece é o que a gente chama de conversão. Ele frequentava algumas igrejas e num dado momento ele estava lá numa igreja e ele ouviu uma voz que falou para ele: vai, Francisco, restaura a minha casa. E aí ele olhou em volta, não era ninguém. Então como ele estava numa igreja lá, ele achou que essa voz estava dizendo restaurar aquela igreja. E aí ele se engaja, faz tudo, trabalha lá na igreja para organizar tudo. E o pai dele começa a ficar incomodado com essas mudanças no comportamento do Francisco, né? Ele já não ajudava, mas o pai assim na loja, ele só estava voltado para a reconstrução da igreja. E aí o pai começa a falar com o Francisco, muitas vezes até aprender em casa, para que ele começa a sair e a falar de ajudar os padres. Então chega um momento em que o pai dele se incomoda muito com isso, né? E depois dessa voz, o Francisco cada vez mais começa a se pensar e refletir na vida. E ele começa a refletir, por que uns com tantos e outros sem nada? Então ele começa a avaliar a questão da vida dele, da fortuna. Ele viu aquele leproso naquelas condições e isso foi um choque para ele. Então a partir daí ele começa a sair e o pai dele, existe uma situação em que no meio da rua pública, o pai chega para ele e faz: se você não quer mais nada, as minhas coisas, tudo que eu fiz para você, e aí fala, né, do sentimento de revolta, de ingratidão, porque por tudo que fez para ele. Então é o momento em que realmente a conversão, ele tira as roupas, se despe daquele, né, do Francisco burguês e sai sem nada, né? Sem nada que fosse do pai. Foi então um marco assim, de um rompimento com essa figura do pai, e ele vai morar com o frade, o padre, o frei lá da igreja. E aí é que ele se dedica cada vez mais. Nisso ele começa a pregar, ele começa a fazer pregações e mais pessoas começam a ouvi-lo e a se aproximar da mensagem dele, né? Falando sempre do Evangelho, falando do Cristo. Então, como o número de pessoas que começam a seguir se torna tanto, muitas pessoas chegam para ele e começam a dizer: não, eu quero. Ele começa a ter os próprios discípulos, né? E daí vem a ideia de fundar uma ordem, né? Vocês hoje conhecem como a Ordem dos Franciscanos, né? Então começou, deixa eu ver aqui, 1208, existe um fato interessante que Francisco, então, como viu que tinha muita gente, né? Então eu vou fundar uma ordem, então. E aí ele vai até o Papa para pedir autorização de fundar a ordem dele, dos franciscanos. E é interessante que na véspera do Francisco chegar ao encontro com o Papa tem um sonho, em que uma igreja está em ruínas e existe um padre magro, fraquinho, pequeno, que segura a igreja nos ombros. Então o Papa acorda impressionado assim, com esse sonho, né? E depois, no outro dia, ele encontra Francisco, né? Ele tem audiência. E aí é quando ele veio, se depara com Francisco e vê que ele é a pessoa que ele tinha sonhado, né? Como se ele sustentasse a igreja ali, né? E aí ele autoriza Francisco a ter a ordem dele, né? Daí é criada, então, a ordem franciscana, onde a única coisa que ele disse que eles usam é uma túnica, né? Uma corda, quando muitos, apenas isso. Nem sandálias, muitas vezes, existe uma polêmica em termos de o que usar ou não, só em caso extremo, usar sapatos, mas nada de propriedade, nada de material que pudesse ligar as pessoas. Então, todas as pessoas que se juntaram à ordem franciscana tinham as regras, e então, principalmente, nada de privilégios,
propriedades, de bens, é um rompimento com tudo isso, né? Para uma vida simples, dedicada a pregar, ajudar o próximo. E eles saíam às ruas, nos caminhos, procurando quem quer que fosse, né? Não só os leprosos, mas os mendigos, doentes. E muitos falam que haviam relatos de pregações, de milagres, da mesma forma que aconteceu com Cristo, né? E aí, cada vez mais, o nome dele era divulgado, né? Da ordem também franciscana. Existe algo interessante que é a peregrinação à Terra Santa, né? Aos muçulmanos. Cresceu tanto o movimento, né? Que aí o Francisco pediu que alguns apóstolos ou missionários pudessem ir às Terras Santas levando a mensagem. Claro que uma das regras era o respeito, né? As pessoas iam pregar, mas havia um respeito a passar a mensagem e se o outro queria ouvir aquilo, né? Mas mesmo assim eles foram e o que aconteceu foi que eles foram mortos, né? nas terras muçulmanas. E o que o Francisco resolveu foi, depois de um tempo, ele mesmo ir lá. Então ele foi falar com o sultão, né? E o sultão conversou com ele, ele atendeu e ele quis saber sobre a fé dele. Então, tem uma passagem interessante que foram colocadas brasas no chão e ele tinha que provar o valor da fé dele. Então, o Francisco andou sobre as brasas acesas, né? Para mostrar quão grande era a fé que ele tinha. Então, assim, para ele não havia limites assim, tipo dores, cansaço. Ele ia até o limite físico da exaustão, né? O quanto pudesse ajudar, o quanto pudesse doar. Não queria nada de conforto, como disseram, pés descalços, no caso, andando pelas essas terras, comendo. Ele dizia que o trabalho, se ele tivesse comida, é porque a outra pessoa poderia dar em troca de alguma ajuda que tinha feito, ok. Mas era assim que era a forma como eles viviam, no meio da mata, da caverna, morando em tendas. Então não havia tipo um colégio, um sítio, uma igreja, um templo. Era uma coisa de dormir na barraca, dormir em caverna, e é assim que eles viviam. Sim, então depois que o Francisco volta dessa visita ao sultão, ele vê que o movimento franciscano está muito dividido. Existem pessoas que acham a regra dele muito radicais, em termos de severidade, e acham que poderia abrir mais, ser mais abrangente, ter tantas exigências assim. E isso leva o Francisco a ficar triste, né? Desiludido, assim, com a ideia que ele tinha em mente de total simplicidade, de total desapego às questões materiais. E aí ele vai com alguns seguidores mais fortes, e aí é quando ele embarca para um período mais de isolamento na natureza. E é quando você ouve falar do Francisco ligado aos animais, à mata, né? E é onde muitas vezes os cânticos que ele fez aos animais, à lua, à terra, a aos elementos vivos, assim, ou aos elementos da natureza, né? E tem pessoas que diziam que ele atraía mesmo os pássaros vinham até ele, pousavam no ombro, né? Tem até a história de um lobo, que o lobo amedrontava a cidade, né? E ele vai falar com o lobo, e aí tem uma imagem assim, de quadros pintados, né? Dele de frente para o lobo, conversando, esclarecendo que o lobo não devia atacar as pessoas, né? E aí também ele faz a paz entre as pessoas da cidade e o lobo também, que não caçasse o lobo. Então, assim, era um total amor, assim, às criaturas, a tudo em volta, né? Foi a forma como ele escolheu, então, viver depois disso tudo. Um fato interessante que tem é que 2 anos antes da morte dele, o Francisco, ele sempre tinha um costume de orar, tá? Vou trazer só aqui a mensagem que eu achei interessante nesse livro. O interessante é que a forma como ele orava, assim,
sempre trazendo muito a figura de Jesus, a figura do Cristo. E aqui ele fala, deixa eu trazer um pouquinho. E aí ele dizia assim, pensando em Cristo e lembrando os sofrimentos que Cristo teve, ele diz: queria, meu Jesus crucificado, subir a essa cruz, tirar-te os cravos e substituir-te por um momento que fosse. Queria daí de cima abraçar o mundo, amar a todos os homens, amar e sofrer por eles. Jesus, venha sobre mim toda a dor do mundo, para transformar em amor total, e que ninguém, desde agora até sempre, seja visitado pela dor. O que acontece com ele, depois dele fazer essa fé, em muitos livros que eu li, falam que o Francisco foi o João apóstolo, né? Então, assim, no momento que ele ora, num desses livros, esse livro é Francisco de Assis, ditado pelo Espírito Miramês, né? Então, muitas coisas também estão aqui. Ele fala que nesse momento, o Cristo lembrava, com o João que presenciou tudo, de Jesus na cruz e toda essa situação, né? Que ele tinha passado. Então, ele pede que a mesma dor que Jesus sentiu, que ele pudesse sentir também, assim. Tanto era o amor que ele tinha, assim, por Jesus, que ele tirasse a dor da humanidade, mas que ele sentisse isso, para ter uma ideia de como Jesus sofreu também, né? E aí o que acontece depois disso, muitos dizem que veio como um serafim do céu e trespassou o corpo dele com uma lança, né? Então o que aconteceu foi que as mesmas chagas que Cristo tinha, ele adquiriu. Então são os estigmata, né? Tem um filme, né? Então ele ficou com os ferimentos das mãos, dos pés e um aqui que era como o da lança, né? E ele já tinha um problema de visão, né? De cegueira. Então ele ficou bem debilitado. Então isso foi uns 2 anos antes da morte. Que ele sangrava o tempo todo, então, depois que ele adquiriu os estigmas do Cristo, mas os discípulos falavam que em nenhum momento ele se lamentava, ele com a dor, né? Muitas vezes tinham que carregá-lo nas viagens, porque ele não conseguia andar mais, né? Sangrando pelos pés também. E mesmo assim as pessoas iam até ele, iam visitá-lo. Ainda trazia pessoas em volta dele, muita luz, tá? Alguma pergunta, gente? Pode. Então, o que eu achei interessante aqui é que então ele faleceu no dia 3 de outubro, né? No final nesse livro aqui do Espírito Miramês, ele fala do pós, né? Assim, de como foi o desencarne do Francisco e a chegada e a saída do corpo. No último capítulo, então ele fala que o Francisco saiu do corpo, alguns discípulos mais sensíveis viram ele se erguer, e aí ele sai, e no plano espiritual existe um espírito de alta envergadura, onde estão 2 alas de espírito, e no centro está Jesus, né? E ele recebe, ele se ajoelha, chora quando vê Jesus, e Jesus o acolhe, né? Então, assim, são discípulos que estão, o discípulo que está junto, né? Como se ele fala que era o João, né? Mas é uma pessoa assim próxima e Jesus o abraça e fala de todas as coisas que ele cumpriu nessa vida, né? Do desapego, da igreja que ele reconstruiu, de tudo que ele fez, né? E aí depois ele comemorar, abraçando a todas as pessoas que estavam ali. Ainda tem um fato interessante, o Francisco olha para o seu corpo ali, né? Ele espírito olha para o corpo e vê o corpo dele assim melancólico, com a cara. E aí ele vai, beija os pés dele, o espírito beija os pés daquele corpo que o abrigou, aí beija as mãos dele ali, e ele medita e achando que aquela cara é muito melancólica, triste, não condiz. Então ele emana energia e as pessoas veem, o rosto dele muda, o semblante do corpo, né? Que já não está mais com o espírito. Então ele para um semblante mais feliz, mais tranquilo. E aí ele vai embora, né?
Então, assim, gente, quis trazer porque achei tão interessante, né? Eu queria saber se querem alguma dúvida, algum comentário. Tá. Eu queria depois fechar com o prefácio desse livro, onde o Dr. Bezerra ele fala um pouco sobre Francisco, né? Então, o prefácio, ele chama... Quem escreveu foi João Nunes Maia, o espírito miramês. Mas se vocês quiserem... Pois não, quer falar alguma coisa? Não, alguém mais? Ah, deixa eu... Só um comentário, que no começo você falou assim do amor, né? Entre as pessoas que a gente convive nessa existência, mas não existe um amor entre os encarnados e os desencarnados, não. Como assim? Você é ligado a alguém que já desencarnou? Sim. Claro. Então, Por que cessaria o amor, né? Não, porque Se ele está preocupado se ele vai desencarnar, ele vai continuar do outro lado. Nossa, tem um amor como o do Chico, ele mesmo doente, ele não reclamava, mesmo ele agradecia por tudo, né? Assim, pelas coisas ruins, sabe? Eu acho que a mensagem que a gente pode tirar, assim, do Francisco é isso. Eu acho que mesmo quando as situações estavam ruins, ele nunca reclamou, assim, né? E sempre agradecia e teve como missionário que foi, passar isso, um exemplo de simplicidade, de humildade, de caridade, e ajudando o próximo, assim, né? Acho que, pois não. O Francisco traz pra gente também, nesse mundo tão polarizado, então, né? De cor da pele, de diferença de gênero. Fala, porque é fácil amar quem nos ama, né? Amar esse ser aqui é muito fácil. Mas amar aquele que nos aponta os dedos, diferentes, né? Isso é um exercício bem interessante. De amor, né? Isso. Gostaria de ler, tá? Para vocês, porque está aqui no Uma perguntinha só. Diga, pois não. Trazendo o conceito do amor pro espiritismo também. Você falou do amor pragmático, do amor eros, do amor mesmo, que é o que você tem pela vida toda lá, né? Você acha que... porque a união que a gente tem normalmente com o casal, que forma uma família, que deveria gerar uma família aí, né? De uma forma mais geral. Ele vem desses amores. Ou você... teve aquele paixão, casa, tem filho, gera uma família. Você tem aquele amor que é um amor mais calmo, fica mais tempo. O amor eros também, que tá lá, que você junta lá e gera uma família também. E você fala do pragmático também, né? Que casava meio por... você vai casar com ele. Pragmático é tipo, não, vamos Você acha que teria... Porque a gente sabe mais ou menos que a gente acerta esse encontro nosso do outro lado. Quando a gente tem uma certa como se diz, habilidade, um certo envolvimento, não envolvimento, mas evolução para isso. Né? E você acha que nessa época aí que a gente não tinha muita capacidade, esses casamentos pragmáticos eram arrumados pela espiritualidade lá e falavam assim, vamos botar junto, vai casar lá? Eu acho que nada é por acaso, né? Apesar de um casar com o outro, porque as famílias, né, queriam, assim faziam os acordos, mas você vê que havia situações que às vezes a mulher morria e terminava casando com outra. Então acho que nada é por acaso. Acho que os espíritos que foram gerados, acho que nossos bisavós foram assim, eu acho que foram muitos assim, aqueles que realmente precisavam vir. Eu acredito que tudo tem uma função, assim. Até mesmo, por exemplo, você vê aqui, no caso de Francisco com o pai, não foi uma relação de rompimento, talvez uma outra eles acertassem isso, claro, né? Mas ele rompeu com o pai e foi viver uma vida distante da família, mas acho que o fato dele vir como filho desse homem burguês, mesmo diferente do que ele pensava, não é por acaso. E com certeza eles se encontraram outras vidas depois. Quer dizer, se não houve tempo para acertar nessa, a oportunidade sempre é dada. Eu acho que a gente acreditar nisso, né? Uma outra perguntinha, Pois você já não. passou o tempo lá. Você Pois lembra não é? quem era o Papa que aceitou a congregação Deixa eu dele? ver se... Porque a igreja naquela época não gostava muito desse negócio de não receber nada, né? Não, você não sabe tudo bem, pô. Não. Concílio lá atrás. O que eu tinha anotado. Pio. Sim.
Ok. Essa leitura fica também como um final, né? Então Bezerra fala: Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. Deixou impregnado no tempo e no espaço, nas coisas e na própria natureza, algo de divino. Não se pode lembrar dos rancenianos sem encontrar Francisco, da assistência social sem que ele esteja no meio, nem se referir ao amor sem sua benfeitora irradiação. O Cristo operava pelas mãos dele, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Dava sem receber, recebia distribuindo. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava a todos e, quando apedrejado, servia mais. Falava sem ferir e, quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava e, quando em meio à revolta, orava em favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontando-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha como base da felicidade a alegria. Quando encontrava a tristeza, alegrava-se ainda mais. Não falava em doenças. Quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde sem esquecer a fé. Ouvia em silêncio os que sofriam e falava quando sua palavra fosse consolo ou paz. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde procediam, para onde iam, a qual escola ou partido político pertenciam. Não era dado a examinar procedências para servir, pois via a todos como filhos de Deus. Foi bom, justo e honesto. Foi feliz, trabalhador e irmão. Foi perdão. Foi manso, enérgico e compreensivo. Foi caridoso, foi carinhoso e foi pai. Foi tolerante, humilde e pastor. Foi santo, foi místico e foi homem. Foi um anjo. Isso são as palavras do Dr. Bezerra, né? Nesse livro sobre o Francisco de Assis, tá? Então a gente fechar os olhos. Vamos fazer diferente um pouquinho. Como Francisco de Assis era doação, era amor, que cada um agora feche os olhos e envie um pouco dessa energia para as pessoas que você queira doar, que você acha que estão necessitadas nesse momento. Vamos doar para aquelas pessoas próximas, mas também para aqueles que não conhecemos e encontram sofrimento, para os lugares em guerra, onde haja conflitos, que toda essa luz e essa energia possa chegar a todos os lugares que a gente vai designar. Que assim como Francisco deixou a palavra dele de amor, de caridade, de união, que a gente possa levar isso nas nossas vidas. Que assim seja. Viva Francisco!